Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. Olá, seja bem-vindo ao Grupo Santo Anselmo, seja bem-vindo ao nosso curso de História da Igreja, nesta que é a 17ª aula do nosso curso. Nessa aula, nós falaremos da viagem de São Paulo a Roma. São Paulo estava preso em Jerusalém. Nós acompanhamos isso a partir do capítulo 25 do livro de Atos. Ele foi submetido a um processo judicial que foi extremamente penoso e moroso. Esse processo se inicia no tempo do governador Félix e, depois de algum tempo, o Félix é substituído por outra pessoa, pelo governador Festo, que dá encaminhamento ao processo. Toda essa situação de prisão e julgamento de Paulo já ultrapassava o período de 2 anos. E a forma como Festo, o governador, conduzia o julgamento, procurando convencer Paulo de ser julgado em Jerusalém, diante dos anciãos, diante do Sinédrio, pareceu a Paulo uma grande cilada. Parecia-lhe um julgamento semelhante ao julgamento de Cristo, semelhante ao julgamento de Estevão. Porque, a rigor, Paulo não tinha cometido nenhuma ilegalidade, nenhuma infração, nenhum crime com base nas leis romanas. E mesmo com base nas leis judaicas, não se podia acusá-lo propriamente de crime, porque ele cumpria integralmente, ou buscava cumprir a lei judaica como modelo de vida. O que Paulo não aceitava era a lei como medida de justificação, o que ele deixa muito claro nas cartas às igrejas da Galácia e na carta à igreja de Éfeso. Pois bem, diante dessa situação, São Paulo não tem alternativa a não ser valer-se da condição de cidadão romano e pleitear um julgamento em Roma diante do imperador. Então, diante da iminência de ser condenado em Jerusalém, num julgamento não muito correto, presidido por Festo, que não podia desagradar aos judeus, Paulo faz a sua célebre apelação: apelo a César. E Festo, diante de um cidadão romano, que era São Paulo, culto, inteligente e conhecedor da legislação romana, Festus não tem alternativa a não ser admitir o recurso e enviar Paulo a Roma. Assim é concluído o capítulo 26 do livro de Atos. E no capítulo 27 nós temos propriamente a viagem de São Paulo a Roma. Vira a página. Lucas descreve essa viagem no plural, como outros aspectos, outras partes do livro de Atos, indicando que ele era companheiro de Paulo nesse tempo. Então podemos inferir que viajaram Paulo, Lucas, e Lucas menciona um cristão, um companheiro de viagem chamado Aristarco, de Tessalônica. Claro que essa viagem não foi exclusiva de Paulo. Os romanos esperavam agrupar outros prisioneiros para serem mandados a Roma. Então foi um grupo de prisioneiros que viajaram, dentre eles Paulo, e acompanhando Paulo, Lucas e Aristarco. Todos eles iam sob o comando de uma guarda, não é? Chefiada por um centurião, um oficial romano. Eu vou fazer uma descrição rápida da viagem aqui, enquanto você me acompanha nesse mapa.
O navio parte de Cesareia, vai subindo a costa, passando perto de Sidônia e navegando pela costa de Chipre, entre Chipre e a Ásia Menor, passando perto da Cilícia, da região da Panfilha, até que eles chegam no porto de Mira, e lá eles trocam de navio. Passam por Quinido e navegam em direção a Creta. Na ilha de Creta, o tempo estava já bastante ruim. Navegar no Mediterrâneo em determinadas épocas do ano é uma atividade extremamente arriscada. Paulo era um homem culto, com certeza estudava e conhecia questões climáticas do seu tempo e geográficas do Mediterrâneo. Então ele chega a advertir o centurião sobre os riscos de viajarem naquela época do ano pelo Mediterrâneo. Mas o centurião não dá ouvidos a Paulo e prefere confiar na perícia do condutor do navio, do piloto, né, do seu comandante. E eles então vão em direção a Creta, porque esperam em Creta encontrar um porto seguro para passar alguns meses do inverno severo daquela região. Pois bem, não tendo dado ouvidos a Paulo, o que acontece? O navio é tomado por uma violenta tempestade. Eles passam 14 dias sendo lançados de um lado para o outro, né? Tentando de todas as formas socorrer o navio, inclusive lançando parte da carga ao mar. Os marinheiros, com muito custo, mantêm o navio íntegro durante esses 14 dias. Mas chega um momento em que esse navio começa a se decompor, não é? A sofrer severos danos. E depois desses 14 dias, eles avistam uma terra, uma porção de terra. Então encontram uma enseada onde talvez seja possível aportar o navio e descerem. No entanto, a alguns metros, algumas centenas de metros da praia, o navio encalha num banco de areia, onde a proa do navio encalha e a polpa do navio, a parte de trás, fica ao sabor de violentas ondas que começam a desfazer o navio. Nesse momento, os soldados têm um certo temor de que os prisioneiros possam aproveitar a situação e fugir, e resolvem então matar os prisioneiros. Essa era uma prática relativamente comum nesse tempo. Mas o centurião, que tinha um contato com Paulo, conversava com Paulo durante a viagem, e apesar de nem sempre dar ouvidos a Paulo, teve para com Paulo uma certa simpatia, teve a intenção de proteger Paulo dessa ideia e não admitiu a matança, não é? Ao mesmo tempo em que Paulo garantiu que os prisioneiros não iriam fugir. Então, eles conseguiram, de alguma maneira, controlar ali a situação, lançaram-se à água, estava relativamente próximo da praia e conseguiram nadar de algum modo e chegaram à praia. Quando eles chegam à praia, eles descobrem que eles estavam na ilha de Malta, no Mediterrâneo, né? Entre Creta e a Península Itálica. E lá, os povos da ilha de Malta tratam eles muito bem, eles são acolhidos, né? E é interessante que nesse primeiro momento, quando eles buscam se aquecer na primeira noite, logo após o naufrágio, é preciso fazer uma fogueira, é preciso, não é? Passar o frio, comer alguma coisa. Enquanto Paulo está recolhendo madeira para uma fogueira, uma cobra, uma víbora, pica a mão de Paulo. Os nativos então veem essa cobra picando Paulo e imagina que Paulo vai morrer. No entanto, Paulo não morre. Cristo mantém Paulo vivo. E eles começam a imaginar que Paulo é uma pessoa importante. Inclusive trazendo doentes para que Paulo reze e ponha as mãos sobre eles. De todo modo,
Depois de 3 meses na ilha de Malta, eles são resgatados por outro navio e são enviados a Roma. Vira a página. Chegando em Roma, Paulo, na condição de preso, teve digamos assim, privilégio processual em razão da sua cidadania romana, qual seja, aguardar o julgamento em uma prisão domiciliar. Paulo, então, fica preso em uma casa, por ele alugada, durante 2 anos, aguardando o julgamento, ao mesmo tempo em que ele recebe os cristãos de Roma, os anciãos de Roma, né, e pode, assim, explicar, contar as suas desventuras, aventuras e as grandes bênçãos que Deus vinha lhe dando e como ele chegou até Roma. É interessante que o livro de Atos termina nesse instante, com Paulo em Roma, morando em uma casa por ele alugada, aguardando o julgamento. O livro de Atos e também os outros livros da Bíblia não mencionam o final dessa história. Mas sabemos pelas cartas de Paulo que esse tempo em que ele esteve em Roma preso foi muito frutífero. Ele continuou a escrever as suas cartas, ele continuou a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, inclusive à guarda pretoriana. Explico. A guarda pretoriana era uma tropa de elite do exército romano que guardava a cidade de Roma, o imperador e os seus interesses. É interessante que o poderoso exército romano e suas legiões era quem exercia a atividade de conquista e de manutenção da paz no império. Mas o temor de uma eventual rebelião de algum poderoso general no comando de suas legiões fez desde muito cedo que fossem proibidas as legiões romanas adentrar na cidade de Roma armada com os seus comandantes. Eles sempre ficavam nas imediações de Roma. A segurança de Roma, a segurança pessoal do imperador, era dessa tropa de elite, a guarda pretoriana. Como Paulo estava preso em Roma, ele era vigiado nessa casa alugada por ele, enquanto aguardava o julgamento, por soldados da guarda pretoriana. E como esses soldados trabalhavam numa espécie de revezamento, Paulo anunciou o Evangelho a todos eles, levando muitos deles à conversão em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é incansável no anúncio de Cristo. E mesmo preso, aguardando o julgamento, todos os momentos são momentos de anúncio do Evangelho. A tradição cristã nos informa que Paulo foi decapitado na mesma época em que São Pedro, que nessa ocasião era o bispo de Roma, foi crucificado. Isso se deu na perseguição promovida pelo imperador Nero. Há uma pequena discussão se isso aconteceu no ano 64 ou no ano 67, mas há uma forte tradição no sentido de que São Paulo e São Pedro foram mortos. São Pedro, pela crucificação de cabeça para baixo. São Paulo, pela decapitação, né? No mesmo dia, no mesmo ano. Por isso a igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo no mesmo dia, no dia 29 de junho. O fato dos dois terem mortes diferentes se deve ao fato de que São Paulo, sendo cidadão romano, tinha o direito a uma morte menos dolorosa, mais rápida, como a decapitação. E São Pedro, por não ser cidadão romano, teria a pena de morte infligida aos presos de maior periculosidade, que era a crucificação. Além da tradição cristã, existe um registro histórico por volta do século IV, que é Eusébio de Cesareia, que escreveu a História Eclesiástica. Eusébio afirma que São Paulo foi decapitado no tempo de Nero, ao mesmo tempo em que Pedro, bispo de Roma, foi crucificado.
A tradição informa que no local em que São Paulo foi decapitado, quando a sua cabeça caiu ao chão, ela bateu em 3 pontos diferentes, fazendo com que dali nascessem 3 fontes de água. A água da vida de Jesus Cristo, que mata a sede do homem. Nesse lugar foi erguida a chamada Abadia das 3 Fontes, a Abadia de Tre Fontaine, em Roma. Essa igreja foi erguida no lugar onde São Paulo foi decapitado. Apesar dessa importância, essa não é a basílica principal do culto a esse grande apóstolo, né? A famosa Basílica de São Paulo extramuros, ou Basílica de São Paulo fora dos muros, é a basílica propriamente onde nós temos a sede do culto, da veneração a São Paulo. Concluímos aqui, meus caros, a história da igreja no que diz respeito à parte relacionada ao livro de Atos. Na próxima aula, daremos continuidade, agora fora do livro de Atos, a partir dos estudos de história geral, de história da igreja e da tradição apostólica. Fique conosco nessa grande aventura de conhecer a história da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo e São Paulo, rogai por nós.